E uma operação do Ministério Público identificou que um grupo criminoso teria planos de assassinar o juiz em Porto Alegre. A quadrilha estaria vinculada à facção Bala na Cara, que atua no tráfico de drogas. O magistrado está sob proteção. Para conversar sobre este assunto, está conosco o promotor de justiça, Leonardo Jardim de Souza. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite a você e aos telespectadores. Bom, doutor, vamos começar a entender, né? Todos nós estamos muito preocupados com a criminalidade no país, mas especialmente com esse empoderamento e se expandindo, né, em áreas mais diversas, para a gente chamar de crime organizado mesmo. A gente tem alta tecnologia, né, unindo, por exemplo, presídio com a facção lá fora. A gente tem um grau de estratégia e planejamento envolvendo... Eu vou só citar um aqui que eu lembrei de cabeça agora. A gente teve a construção de um túnel, por exemplo, tentando ligar ao presídio central, aqui em Porto Alegre, né? Envolvendo engenheiros, por exemplo, né? Engenheiros, pessoas que tinham habilidade técnica para fazer aquela obra. É uma obra, né, muito difícil de ser realizada. Então, hoje, o empoderamento, né, a estratégia, a inteligência dessas facções são de alto nível. A investigação do Ministério Público mostra que o grupo organizado estaria tramando um crime que pode ser considerado uma afronta ao Poder Judiciário. Já não tem, além da tecnologia, já não tem mais algum tipo de receio ou medo para encarar autoridades e as instituições do nosso país. Como é que o Ministério Público trata dessa questão, né? Como é que a gente pode encarar algo extremamente organizado como a gente está vendo agora? Essa questão do crime organizado é exatamente um paroxismo que nós estamos vivendo agora de uma situação que começou há muito tempo atrás e que não foi enfrentada adequadamente. Não se teve contra ela a atitude que poderia ter tido quando isso não havia obtido tamanho poder. Hoje, o crime ele é um fator real de poder na sociedade. Uhum. Nós temos o crime como um fator de poder político. Uhum. Fator de poder econômico nem se fala. Né? É considerado o maior negócio do mundo. Se diz que no mundo inteiro o tráfico de drogas movimenta $1 trilhão por ano, uhum, né? Por baixo. Sim. Por baixo, né? Um orçamento de um país rico. Uhum. Né? O poder militar, né, que é inegável também que possui, e ainda possui uma retaguarda de um poder intelectual que costuma chancelar toda essa situação como sendo uma espécie de direito à dissidência ou como se fosse um legítimo grito dos excluídos sociais, o que não é verdade, né? Porque exatamente os pobres são quem mais sofrem com esse contexto. Dentro desse contexto, essa situação que está sendo noticiada agora, ela demonstra que o crime organizado, ele, quando desafiado, ele mostra a que veio. Ele mostra a que veio e mostra aquilo que é o seu potencial, né? Ele tem o potencial para desafiar as estruturas de Estado que, dentro do sistema de justiça criminal, estão cada vez mais sucateadas. Pelo que eu soube, não trabalho nesse caso, né? Pelo que eu soube pela imprensa, o líder dessa facção, que estaria ordenando a execução do magistrado, estaria descontente com uma possibilidade de que alguém familiar dele fosse condenado criminalmente por estar envolvido também dentro da facção. Há também dentro dessa organização situação de envolvimento de advogados, possível envolvimento de advogados com o crime, o que não é nada incomum dentro do meio econômico, né, desse mercado ilícito que é transnacional, né, o envolvimento, não somente a prestação de serviços jurídicos, mas o advogado integrando a quadrilha. Chegar, doutora. Aqui eu citei, por exemplo, uma obra de engenharia, quando foi aquela tentativa de ligar um túnel ao presídio central. Então a gente vê assim, uma organização, e quando fala organização mesmo, a gente pensa nas empresas, né? A gente tem o departamento jurídico, a gente tem o departamento da segurança, e aí entram as questões das armas, o poder de arma que eles têm hoje. Enfim, a gente está vendo cada vez mais o aperfeiçoamento dessas organizações. Até então se imaginava que a ligação do advogado, por exemplo, com uma facção criminosa, fosse apenas na prestação de serviço. Mas nesse caso, a gente já está vendo, por exemplo, a investigação do Ministério Público apura o envolvimento de advogados. Qual a relação entre essas pessoas? Porque eu fico imaginando se o advogado já não está mais prestando serviço e está sendo um sócio, fazendo parte da organização como um todo, até mesmo nas decisões estratégicas que vão realizar.
Sem conhecer o caso concreto e sem querer fazer nenhum tipo de antecipação de juízo de valor a respeito da situação, né? Não temos como querer aqui condenar antecipadamente. O que dá para se dizer em relação a isso aí é que que desde que começaram a surgir as primeiras organizações criminosas, e a primeira foi o Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro, o envolvimento de advogados que serviam como pombos-correio, que levavam ordens para execução, levavam ordens para distribuição de drogas, para cometimento de crimes como assaltos ou coisas do gênero, fatos do gênero, era comum, né? Já há há um histórico disso envolvendo advogados e organizações criminosas, sem generalizar, porque muitos são realmente só prestadores de serviço. Recentemente, nós tivemos no estado de São Paulo uma série de advogados, mais de 30, condenados por servirem de pombos-correio do PCC. Um desses advogados era vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos do estado de São Paulo e ele era remunerado com uma mesada do PCC e uma das funções que ele tinha era tentar trazer para a mídia casos de violência policial, para tentar combater, dentro do ponto de vista ideológico, intelectual, a polícia, né? Já dentro de um conceito de guerra híbrida que envolve também a questão da formação da opinião pública e a conquista de corações e mentes. Né? Então é algo extremamente organizado e politizado o crime. O envolvimento de advogados com isso aí, por vezes, ele acaba ultrapassando em muito a seara da mera prestação de serviço. Porque todo mundo tem direito de defesa. Imagina, esse caso de São Paulo que o doutor acabou de relatar nos mostra o quão refinado é, né, essa formação, essa construção dessas organizações, que hoje a gente viu no filme Tropa de Elite, além de se relacionar com o meio político, como tu mesmo disseste, doutor, tem esse refinamento em trabalhar questões ideológicas. E a gente vê também isso dentro da comunidade, né? O empoderamento do tráfico dentro da comunidade como instrumento de lei, onde o Estado não entra, entre outras coisas. Dentro das comunidades mais carentes, o que acontece é que o crime organizado ele ocupa o espaço de poder que o Estado não exerce. O mesmo que acontece, coincidentemente ou não, eu acho que não é coincidentemente, dentro das cadeias. Por que o crime organizado surgiu no Brasil? Porque o Estado não tomou conta dos espaços prisionais e para ele foi interessante, em um dado momento, permitir que os presos se autorregessem lá dentro, se autogovernassem, o que gerou um nicho de poder que hoje está multiplicado por 1000, né, em relação a quando começou, que foi super conveniente, né? Mortes pararam de acontecer dentro da cadeia sem motivo, aquele caos recebeu uma certa ordem, então o crime dentro da cadeia ele organiza o espaço prisional de uma certa forma. Dá para dizer que hoje funciona assim, de certa forma? Acaba interferindo, porque a gente imagina que o Estado que vai organizar dentro do presídio. E acaba sendo que, olha, para não dar confusão, eles mesmos acabam se organizando dentro. Sem querer generalizar também, mas em boa parte do sistema prisional brasileiro, o que existe é o exercício do poder da grade para dentro dos criminosos. Sim. Sem dúvida alguma. Agora, nesse caso também tem um outro ente, eu lembro sempre do Tropa de Elite, que foi muito emblemático, nos mostrando coisas que a gente via no dia a dia, mas não via de forma desnuda. Essa relação com a política e com a polícia também. Né? Nesse caso, o Ministério se preocupa, por exemplo, na medida em que os policiais que prestariam depoimento nesse caso estavam também sendo ameaçados, de que forma é possível garantir a segurança da própria polícia? Pois é, nós temos muito poucos meios para conseguir garantir a segurança da própria polícia. Num país onde um candidato a presidente da República, que liderava as pesquisas, sofreu um atentado, né? O que se pode esperar em relação a um policial totalmente desprotegido, que tem família, que muitas vezes reside em comunidades que são dominadas por traficantes de drogas? Sim. Policial que se estiver dentro de um ônibus e vier aquele ônibus a sofrer um assalto e for identificado como policial, será executado, como aconteceu no Rio Grande do Norte com um casal de policiais de Santa Catarina que estavam de férias lá e que sofreram um assalto dentro de um bar e um dos criminosos, adolescente, identificou o casal como de policiais e acabou matando. O homem do casal não morreu, mas a mulher morreu. Né? Foi assassinada por ser policial, um policial do estado de Santa Catarina, lá no Rio Grande do Norte. Ou seja, fora de serviço, em férias, né? Num outro estado da federação que fica a milhares de quilômetros de distância. Ou seja, existe já uma formação ideológica dos bandidos para
combater a polícia e para mostrar para a polícia que a polícia é vulnerável à sua ação. Né? O Estado, hoje, ele não está suficientemente organizado para proteger os seus próprios agentes, quanto mais a sua população. Bom, aí nesse caso, dá para a gente imaginar, ações como essa mostram que as facções têm poder e qual o grau de capacidade desse grupo. Não digo só nesse caso, mas pela experiência que o senhor tem hoje, fica só na ameaça ou é possível que a gente tenha? E aqui lembro de outros países, como tivemos na Itália, como tivemos na Colômbia, né, o assassinato de diversos juízes, magistrados. Né? Dá para a gente imaginar que o Brasil está a um passo de se tornar isso, se não agir imediatamente? O Brasil, ele permitiu, o Estado brasileiro, ideologicamente dominado por um pensamento de que não se deveria combater o crime com maior força e afrouxando o sistema de justiça criminal, sucateando as polícias, também criando doutrinas permissivas para a punição de bandidos dentro do próprio sistema, a aplicação da lei, a elaboração da lei toda embebida dessa ideologia, permitiu que o monstro se criasse. Né? De modo que hoje, para que se enfrente isso aí, é praticamente impossível que não venha a acontecer confrontos e que não venha a acontecer derramamento de sangue. Quando a Colômbia enfrentou essa situação, quando Medellín, cartel de Cali, cartel de Medellín, muitos magistrados e membros do Ministério Público foram mortos. Né? O procurador-geral de Justiça, o chefe do Ministério Público em Medellín, ele trabalhava dentro de um bunker, porque a cabeça dele estava a prêmio. Na Itália, a mesma coisa, muitos juízes, muitos magistrados, procuradores morreram também quando resolveram enfrentar a máfia. Sim. Porque é nesse momento que o crime ele mostra que ele é um poder capaz de desafiar o poder constituído. Sim. Nós hoje chegamos ao ponto que chegamos porque nós nunca enfrentamos essa realidade como tal. Enfrentamos o crime no varejo, mas não no atacado. Sim. Deixamos que o sistema mesmo começasse a se corromper. Existem hoje, ao mesmo tempo que policiais que tentam enfrentar o crime organizado são abafados, eles são intimidados, existe também uma corrupção que é fomentada pelo poder econômico das facções dentro das polícias, que é uma minoria, mas que existe. E isso tem que ser combatido. Isso é uma preocupação do Ministério Público muito grande em combater esse tipo de corrupção, porque aí nós não sabemos mais em quem confiar quando a coisa chega nesse estágio, né, nesse ponto. Agora, doutor Leonardo, para a gente encerrar a conversa, se a gente fosse apontar hoje algumas estratégias, e eu não vou nem pensar em médio e longo prazo, porque como a coisa já está acontecendo, a gente vive um clima de violência, isso todos nós. No curto prazo, a gente tem agora novos deputados, a gente tem agora possivelmente novo governador e provavelmente novo governador e novo presidente da República. Dá para a gente imaginar alguns pontos nevrálgicos que a gente pode atacar? Por exemplo, sistema prisional mudar ou ampliar nossa capacidade e remodificar ele, entre outras coisas. O que nós temos hoje de sucateamento do sistema prisional é fruto dessa ideologia que entende que a cadeia não deveria existir e que, portanto, não deve se construir presídios, não deve se criar vagas. Não se criando vagas e não se punindo os criminosos, explode a criminalidade. Explodindo a criminalidade, se abarrotam as cadeias, que são poucas para receber tantos bandidos. Aí se cria a falsa ideia de que tem um encarceramento em massa acontecendo no Brasil, confundindo encarceramento em massa, o que seria punir todos os criminosos, que é uma coisa que não acontece no Brasil, porque nós punimos menos de 5% dos crimes que são cometidos, com a superlotação carcerária, que são coisas completamente diferentes. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é o Estado retomar o controle das cadeias que deveria ser dele. Sim. O Estado não poderia ter aberto, em algum momento, abriu mão e criou esse monstro do exercício da autoridade dentro dos presídios. E ali começou a surgir as facções. E, no segundo momento, ou no primeiro momento ainda, né, reestruturar as forças de repressão à criminalidade. Falar repressão no Brasil parece feio, mas como é que nós vamos viver com a criminalidade, conviver com ela sem reprimi-la, sem que nós tenhamos mais policiais? O número de policiais hoje no Rio Grande do Sul, por exemplo, ele é igual ao menor do que era em 1980, quando nós tínhamos uma criminalidade muito menor e muito menos população. Hoje nós temos um crime organizado montado. Na época nós tínhamos um crime amador e nós tínhamos o mesmo número de policiais. Como nós vamos enfrentar o crime hoje com esse contingente? E o policial perseguido, muitas vezes
pela intelectualidade que forma a opinião. Policial que age contra um bandido armado e que sempre se procura ver se ele não agiu com excesso porque deu mais de um disparo. Então, a mentalidade tem que mudar também. Sim. E o sistema de justiça criminal tem que passar por uma reforma. Ele precisa mudar. Por exemplo, é um absurdo essa jabuticaba brasileira do regime semiaberto, com 1/6 da pena no caso de crimes comuns e com 2/5 no caso de crimes hediondos. Isso é algo que só existe no Brasil, né? Os países em que existe o sistema semiaberto, eles já partem de mais da metade da pena para frente. Aqui no Brasil, um crime como, por exemplo, um assalto à mão armada, o sujeito começa cumprindo a pena em regime semiaberto, se ele for primário. Um homicídio simples no Brasil, o sujeito começa cumprindo a pena em regime semiaberto se ele ficar com a pena inferior a 8 anos. E aí, em 1/6, cumprindo 1/6 dessa pena, ele já progride para o regime aberto. Por matar uma pessoa, em 2 anos, ele já vai estar em livramento condicional, 1/3 da pena cumprida. Isso é um convite à criminalidade que é associado ao nível baixíssimo de resolução dos crimes no Brasil, cria um sentimento de que se pode tudo dentro do Brasil, que os bandidos só vão ser pegos pelo longo braço do Estado, que é muito curto, né? Por um acidente de percurso, porque eles contam com a impunidade sempre, porque é horrível ir para o sistema carcerário, claro que é, mas por que eles cometem crime sabendo que a consequência é ir para o sistema carcerário? Porque eles acham que eles não vão ter essa consequência, eles acreditam na impunidade. Então nós temos que ter leis mais severas, temos que ter um sistema que funcione, em que o sujeito que esteja preso realmente fique preso e se sinta preso, como acontece nas penitenciárias federais, em que os chefões das grandes facções criminosas no Brasil estão pedindo transferência o tempo inteiro para voltar para os seus estados, né? Com o apoio de agentes públicos que atuam na defesa deles, inclusive, o que é um absurdo, né? Você querer, com base num discurso que diz defender direitos humanos, trazer pessoas que violam direitos humanos o tempo inteiro para facilitar que eles tenham melhores condições para continuar cometendo crimes dia e noite, que é o que eles fazem, é a profissão deles. Bom, eu quero agradecer, sempre atende o nosso convite, o promotor de justiça Leonardo Jardim de Souza. Seja sempre bem-vindo e a gente volta a conversar sobre segurança, espero eu, com um pouquinho mais de tranquilidade, porque se nós estamos nos sentindo ameaçados, a própria segurança, o próprio Poder Judiciário também se sente hoje no Brasil. E acho que a gente tem que refletir muito sobre isso, né? Até que ponto estamos chegando. Seja sempre bem-vindo, promotor. Seja sempre bem-vindo mesmo. Muito obrigado, agradeço o convite e sempre que precisar estarei à disposição.